Sejam bem-vindos, então, Gláucia, Alicelma, Paloma, Maida, Fabiana, Melissa. Hoje é a nossa penúltima aula, né, da nossa disciplina. Eu vou falar um pouquinho na aula de hoje sobre a questão da avaliação dos projetos agropecuários. Então, na aula da terça-feira, eu comentei com vocês sobre uma modelagem, né, um exemplo de uma proposição de um projeto pelo banco. E na aula de hoje eu vou mostrar como que os bancos, as instituições que financiam, fazem a avaliação desses projetos, tá? Basicamente, quase todas essas, como é que eu posso chamar assim, quase todas essas terminologias, elas são em inglês, né? Porque boa parte, o estudo da administração financeira tem origem americana, por isso que muitas delas estão aí em inglês, tá? Um projeto, todo projeto, ele gera vários indicadores, tá? O EVA, EBITDA, a margem de lucro, ou ROI, tá? Que é em inglês, VPL, ou NPV, Payback, TIR, e índice de rentabilidade. Eu vou falar, assim, deles de maneira mais simples possível, tá? Para que vocês tentem entender a aplicação de cada um. Tá? Não é necessário, não vou trabalhar com cálculo, porque isso levaria muitas aulas e a gente já está aí já sem tempo. Tá? Bom, o primeiro indicador que eu vou falar é o valor presente líquido, ou VPL. Tá? O que significa? O VPL é chamado de, em inglês também, como Net Present Value, tá? NPV, é uma dos indicadores mais utilizados para ver a viabilidade econômica de projeto. Ele representa, na data atual, tá? Na data, por exemplo, de hoje, 8 de abril de 2021, o valor presente dos fluxos de caixa futuro, tá? Deduzindo aí, descontando o valor do investimento. Então, por que isso é feito? O dinheiro, ele não é o mesmo, né? O valor do dinheiro não é o mesmo ao longo do tempo. R$ 100 hoje não é o mesmo valor de R$ 100 no ano que vem, tá? Você tem custo de oportunidade, você tem inflação, você tem análise decisória de outro investimento, tá? Você pode ter a própria desvalorização natural da moeda, né? Desvalorização do investimento em si, entre outras questões, tá? Então, pegando como um exemplo, tá? Se o investidor que está pensando em adquirir, por exemplo, uma propriedade rural que custa hoje R$ 100.000, ele sabe que essa propriedade vai estar valendo 110 mil daqui a um ano. E ele quer comprar para revender no ganho de capital, ou seja, ele quer comprar para ela ter uma valorização e, com isso, ele vender ela com ela valorizada. Tal como as pessoas acabam comprando um terreno num bairro afastado, um terreno que, em tese, não vale nada, de repente, daqui a algum tempo, aquele terreno está valendo alguma coisa. Posso dar o exemplo da rua da minha casa. Eu comprei o terreno onde eu moro hoje em 2009, paguei na época R$ 7.000. Hoje, um terreno de frente ao meu, na verdade, semana passada, foi vendido por R$ 70.000, né? Então, é lógico que, né, será que esses 70 mil de fato é uma valorização ou não, né? Então, o fato dele ter um número maior não significa necessariamente que ele valorou, tá? Então, a taxa, né? Eu tenho R$ 100.000, eu posso escolher aplicar isso no banco ou posso escolher aplicar isso no imóvel, tá? No caso desse exemplo que a gente está trabalhando aqui, tá? Quando eu estou falando que a taxa de juro disponível é de 12% ao ano, significa que se eu botar esses R$ 100.000 no banco, daqui a um ano o banco vai me retornar 12%, tá? E se eu colocar esses 10 mil aqui no imóvel, esses 100 mil no imóvel, perdão, quanto que ele vai, né? Eu sei que ele vai estar valendo aproximadamente 110 mil, e quanto que isso valeria nos dias de hoje, tá? Então, se o investidor colocar dinheiro no banco pela taxa de 12% ao ano, depois de um ano ele vai ter aí R$ 112.000, né? 112 mil já é superior ao valor obtido na venda do imóvel, né? De 110. Se eu
estou comprando por 100, acho que eu vou vender por 110. É uma primeira conclusão que eu tiro aqui, né? E já de cara, isso já não é boa ideia, porque no banco é uma meio que certeza que vai me dar 112 e eu comprando e revendendo eu vou ganhar 10, tá? E o VPL, ele tem uma continha, na verdade uma conta bem complexa, mas de maneira simples, tá? E não fazendo uso aqui do juro composto, eu posso dizer que o VPL é a soma, né, do custo do imóvel, de maneira negativa, porque eu estou dispendiando dinheiro, mas o valor presente, né, o valor desse imóvel que vai ser vendido no futuro, dividido por 1 mais a taxa, tá? Então, é como se eu dividisse os 100 mil aqui do investimento. Opa, cortou aqui. Deixa eu desfazer. Era para ficar em cima. É como se eu pegasse os 100 mil aqui do investimento. Eu sei que eu vou vender ele por 110 mil e vou dividir por 1 mais a taxa, tá? Então, 100 mil do investimento, 110 mil atualizado, né, pelo valor presente, né, 110 mil no ano que vem é equivalente a 98 mil nos dias de hoje. Então, mais um motivo aqui para eu não fazer esse investimento, porque esses 110 mil eu vou estar perdendo dinheiro se eu fazer o investimento. Mas não é 2 mil, professor? Não, tá? Como eu falei, o dinheiro ao longo do tempo, ele vai se perdendo, tá? Se vocês já fizeram um financiamento de um carro, tá? Quem já financiou um carro, uma moto, tá? Você financia o bem aí em 48 meses, tá? Aí sobrou um dinheirinho para você, sobrou um dinheiro, entrou um dinheiro a mais, um 13º, entrou a venda de um gado que você vendeu, né? Tem muita gente que erra ao fazer isso. O que ele vai lá? Ele vai lá e paga as 5 próximas parcelas do financiamento do veículo, né? Do carro, moto, enfim, que ele comprou, tá? Se você ligar no banco e pedir para quitar as últimas 5 parcelas que faltam, eu tenho certeza que com o dinheiro de 5, você vai pagar umas 7 ou 8 parcelas. Mas por que isso, professor? Né? É porque o dinheiro, né, a última parcela, ela está considerando o juro do período mais o valor do capital. Tá? Quando você antecipa essa última parcela, você elimina o valor do juro pago. Então, se você financiou um veículo por 30 mil e você vai pagar 36 parcelas de R$ 1.000, tá? A parcela ficou fixa de R$ 1.000, tá? A parcela 36, ela não vai ser, se você esperar os 36 meses, você vai pagar R$ 1.000. Se você antecipar, for pagar a parcela 36 na data de hoje, você não vai pagar o juro de lá, porque você está antecipando o valor para hoje. Você vai pagar 600, 500, R$ 400 na parcela e você economiza esses R$ 600, tá? Ao mesmo tempo, quando você já financiou, né, esse imóvel e está faltando 5 parcelas para quitar, às vezes nem compensa antecipar e quitar, a não ser que você for vender esse bem, porque você já pagou o juro do período, tá? A grosso modo, né, quando você paga, financia em 36 meses, como eu coloquei, vou fazer uma conta aproximada aqui, tá? Porque isso varia muito de taxa de juro e tal. Mas um financiamento em 36 meses, a parcela 1, você vai pagar aproximadamente aí 10% do capital e 90% juros, tá? Conforme o tempo vai passando, isso vai diminuindo, você vai aumentando o valor do capital e diminuindo o valor do juro, tá? Porque o dinheiro ele vai se ajustando com o tempo, tá? Quando um VPL, você faz essa conta e o VPL dá negativo, significa que o investidor não deve investir, né? No caso, o investidor não deve adquirir o imóvel, porque você tem um VPL negativo, tá? Você tem geralmente essa conta ela é muito fácil de fazer com a calculadora HP12C, que é uma calculadora financeira, tá? Deixa eu ver se eu consigo projetar uma aqui, só para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver um negócio aqui, tá? Vou colocar aqui o link
no chat, tá? Só para vocês conhecerem, esse aqui é um site que tem um simulador de uma calculadora financeira, tá? Assim, é matemática financeira, não adianta eu tentar explicar aqui com muito detalhe. Pode ser que futuramente aí, né, eu estou devendo um curso para vocês de automação rural, né? Quem sabe eu faço um junto aí de cálculo financeiro básico, pelo menos para vocês verem a aplicação prática desses conceitos aqui, tá? Então, essa calculadora financeira, né, por exemplo, ela não usa a palavra VPL, ela usa a palavra NPV, né, que é New Present Value, né, e vários outros termos ela usa em inglês, porque é uma calculadora americana, tá? Um outro exemplo do VPL, né, você tem um negócio do qual você quer operar, ele vai gerar fluxos de caixa líquido na ordem de R$ 5.000 no primeiro ano, R$ 2.000 nos próximos 5 anos, e no final esse negócio pode ser vendido por R$ 10.000, tá? Os proprietários desse negócio querem ter um retorno de 10% em seu investimento. Então aqui, né, eu tenho o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6, ano 7, tá? Eu tenho o valor aqui de cada ano, né? Então o primeiro ano 5.000, os outros 5 anos de 2.000, e o último ano eu vou vender ele por 10, tá? Esse fator de conversão seria essa taxa de 10% a cada ano, tá? Então, e aí eu faço a multiplicação do valor líquido pela taxa de conversão, tá? Então, esses R$ 5.000 no final de um ano, ele vai estar valendo aí o equivalente hoje a 4.545, tá? Os 2.000 podem ver que a cada ano ele vai perdendo um pouquinho o valor. E os 10.000, no final das contas, daqui 7 anos, ele está valendo 5.882, tá? Ou seja, se eu somar todo esse valor aqui, né, 5 mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13, mais 2, 15, mais 10, dá 25.000, tá? Esses 25.000 aqui, tá, é o equivalente a 17.644, tá? E aí, né, suponhamos que o valor a ser investido no negócio é 14.000, né? A gente deve fazer esse investimento ou não, né? Nesse caso, a resposta é sim, porque eu investindo 14.000, no final das contas, o que eu vou ter de retorno é 17.644, tá? Que é esse valor aqui, 17.644,84. Como eu gastei 14, né? No final é isso que vai me sobrar líquido. Mas, professor, no final não vai ter 25.000? Sim, vai ter 25.000, tá? Porém, você sabe que 25.000 é equivalente a 17.644, tá? Então, esse mesmo negócio, né, de 14.000, você talvez não conseguiria fazer ele futuramente se você ganhar só 20.000, se você ganhar 18.000. Eu estou gastando 14, daqui 7 anos isso vai me custar 18, né? Pode ser que talvez não compense. Você precisa ganhar mais de 17.644 para poder compensar, tá? Então, esse valor presente líquido, ele serve para você ver, na data de hoje, fluxos de caixa futuro, tá? Outro ponto básico do VPL, para a gente aceitar ou não o investimento, né, é que ele tem alguns atributos, né? Então, o VPL ele utiliza fluxos de caixa, né, que também é utilizado para outras atividades empresariais, né, para ver a questão de pagamento de juro e para decidir sobre 2 ou 3 investimentos, tá? O VPL utiliza todos os fluxos de caixa, então todo o dinheiro que entra é contabilizado, tá? Outros processos ignoram essas entradas, tá? E o VPL também desconta os fluxos de caixa corretamente, né? Ou seja, eu vou olhar não o valor bruto do dinheiro ali, os 25.000, eu vou olhar o valor líquido dele, já descontado, a inflação, a taxa de retorno para o acionista, a taxa de juro para o banco, entre outras coisas, tá? Bom, esse é o VPL que eu apresentei para vocês. Hoje existem softwares que fazem esse cálculo desde que você alimente as informações corretamente, tá? O payback é outro indicador, tá?
A regra do payback, ele na verdade é um dos indicadores assim mais populares, porém ele é um indicador cego. O que é um indicador cego? Para não falar às vezes que é um indicador um pouco burro, vamos chamar assim, tá? Ou chucro, né? Acho que chucro talvez é a palavra mais adequada, tá? O payback, você monta um fluxo de caixa de um projeto e você vai verificar a partir de quando esse projeto passa a ser positivo, ou seja, quando teria acontecido a recuperação do investimento. Muitos de vocês fizeram o payback sem saber que estava fazendo o payback, tá? Como que funciona o payback? Tem duas maneiras, o payback simples e o payback descontado. Tá? Eu vou explicar primeiro o simples, depois eu explico o descontado. O payback simples é assim, eu tenho 10 mil reais para fazer um investimento, tá? E eu vou receber desse investimento 4 parcelas ou 4 entradas de 4 mil reais, né? Na verdade, vou receber 5 parcelas de 3 mil reais, tá? Eu vou investir 10, vou recuperar aí 5 parcelas de 3 mil reais. Pode ser anual, semestral, enfim, tá? E parcelas anuais, vamos colocar aí. Então, eu investi 10, no primeiro ano eu recupero 3, não paguei, não retornou ainda. No segundo ano, ele me retorna mais 3, vai para 6 mil, não pagou ainda. No terceiro ano, ele foi para 9 mil, eu gastei 10, não pagou ainda. No quarto ano, ele me retornou 12 no total, aí eu paguei meu investimento. Então, eu vou pagar meu investimento com 4 anos ou 3 anos e alguns meses e alguma coisa, tá? Isso é o payback simples. O payback descontado, ele é a mesma, a teoria é a mesma do payback simples, porém ele utiliza os valores descontados. Então, se eu voltar nessa tabela aqui, se eu fiz um investimento de 10 mil reais, por exemplo, tá? No payback simples, aqui eu tenho 5 mil, mais 2, 7, mais 3, 9, mais 4, 11. Pelo payback simples, um investimento de 10 mil, eu pagaria no quarto ano, tá? Que eu investi 10, ele me retornou aqui no quarto ano. No payback descontado, eu levaria talvez um pouco mais de tempo, né? Porque eu vou considerar o valor do VPL. Então, no primeiro ano, 4.500, mais 1.600 vai para 5, 6 mil, mais 1.500 aqui, 7.500, mais 1.400 dá 9.900 e alguma coisa, e aqui que vai dar 10, quase 11 mil, tá? Então, pelo payback descontado, eu recuperaria no quinto ano e não no quarto, como é no simples, tá? Basicamente, é esse o conceito do payback. Quanto tempo vai levar para o seu investimento te retornar, tá? Então, eu fiz essa conta, na época que eu tinha um dinheiro parado, eu tinha duas opções. Eu colocaria no banco, que me pagaria aí 12, 13% ao ano, ou eu aplicaria em placas solares aqui na minha casa, e o valor que eu economizaria com energia, né? Eu deixaria de pagar, não que eu receberia o dinheiro da energia, mas eu deixaria de pagar, então, em tese, isso é um retorno, tá? Eu fiz as contas e eu gastei na época mais ou menos 35 mil, e com 3 anos e 8 meses, né, eu projetei 4 anos, mas com 3 anos e 8 meses, o investimento pelo payback simples se pagou, tá? Então, é um investimento que eu coloquei o dinheiro, né, me desfiz do dinheiro no ano 1. No ano 4, em tese, né, se eu tivesse pego o dinheiro que eu economizei da energia, que eu deixei de pagar e tivesse reaplicado ele, no ano 4 eu já teria todo esse dinheiro de volta. E como é um equipamento que tem vida útil de 10, 12, 15 anos, ele está me dando dinheiro. Né? Todo mês eu pago R$60 de energia, e era para eu estar pagando quase R$1.000 de energia aí por mês. Tá? Então, o payback é isso. Tá? Se eu tivesse botado esses 35 mil reais no banco no ano 1, hoje eu teria aproximadamente 40, 41 mil reais, né? Mais ou menos o mesmo valor. Porém, né, a diferença é que se eu pegar todo o valor de energia hoje,
que eu já deixei de pagar, eu teria aproximadamente 49, quase 50 mil reais aí. Então, um valor de payback bem maior, né, um VPL bem maior, do que simplesmente deixar o dinheiro aplicado no banco. Tá? Aqui tem um outro exemplo mais didático, né, um investimento de 50 mil. Então, no ato inicial, né, eu desembolso 50 mil, por isso que ele está negativo. No primeiro ano, eu recupero 30 e fico com um saldo de 20 negativo, né, 50 menos 30 dá 20. No segundo ano, eu recupero 20 mil, então no segundo ano eu empato. Tá? E no terceiro ano, ele me retorna 10 mil, então 10 mil é o que eu tenho de resultado acumulado. Tá? Aí o período do payback do investimento é de 2 anos. Quando o banco te empresta o dinheiro, ele quer ver o VPL, né, e quer ver o payback. O fato dele te emprestar 100 mil, né, ele sabe que você tem que dar um retorno muito maior do que 112, 115, 120 mil, para ele entender que o seu negócio é viável, tá? E o payback vai dizer, se você pediu o financiamento para 5 anos ou para 4, por exemplo, você tem uma linha de crédito que você pode pedir e pagar o financiamento em 10 anos. Mas você não quer ficar com essa conta em 10 anos, você vai lá e pede para 5 anos. O banco vai ver, por isso aqui, se você realmente consegue pagar ou não em 5 anos, tá? E o próprio banco vai te sugerir o alongamento. Não, 5 anos eu não aprovo, mas se for em 6 ou 7 eu aprovo, tá? Quando eu financei a minha casa, a construção da minha casa, o banco não aceitou que eu financiasse minha casa por 10 anos. Eu fiquei puto da vida. E ele foi e me jogou por 30 anos, tá? Tudo bem que eu já estou planejando mais 1 ou 2 anos quitar tudo. Mas eu acabei pagando muito juro nesse período, né? Quando a parcela diminui, fica pequenininha, porém você fica pagando juro por muito tempo, né? Ano passado, a cada 10 mil reais que eu paguei, por exemplo, de parcela, 2 mil reais foi para bater do saldo devedor e 8 mil reais foi juro, né? Então, é como se a gente estivesse enxugando gelo, né? Isso, Gláucia, tá? Deixa eu só explicar melhor aqui, tá? Para se livrar do juro de financiamento, né? Tem duas formas, tem a tabela price e a tabela saque, né? Geralmente, a price é fixa, independente de quantas parcelas fizer, a forma do cálculo do juro, independe se você pagar primeiro ou a última, não vai mudar nada no seu financiamento, tá? Porém, o modelo brasileiro, mais de 90% dos financiamentos de máquina, veículo agrícola, imóvel, eles utilizam a tabela SAC, que é de amortização. Então, assim, professor, como é que eu faço isso? Os bancos, as financiadoras não querem facilitar isso para a gente, tá? Se você tem um CDC, um empréstimo consignado, se você tem um financiamento de banco, né, um financiamento de um carro, de uma moto, você tem que ligar na financiadora, né, no quem te financiou. Se for pelo banco, você vai falar com o gerente do seu banco, e aí você fala assim, gerente, eu estou aqui com dinheiro de 13º, eu estou com um dinheirinho que entrou, calcula para mim aí quanto dá para pagar as 2 últimas parcelas, né? Quanto ficaria pagar hoje 2 ou 3 últimas parcelas? Vocês vão ver, pessoal. Para vocês terem uma noção, tá? Eu tô aqui. Uns anos atrás eu fiz deixa eu ver só se vai aparecer aqui na tela, deixa eu só dar uma olhadinha na minha câmera, ver se vai aparecer. Teve alguns anos atrás que eu fiz um empréstimo para o meu irmão, no meu nome, tá? Para ele comprar um terreno lá no centro de Cuiabá, um investimento que ele queria fazer, era um baita do negócio, e como, né, sou servidor público, é fácil fazer empréstimo no nome, com a taxa muito baixa. Aí, ele pediu para fazer no meu nome, eu fiz, né? Não recomendo, tá? Porque esse meu irmão é diferente, então eu confio, né, no empréstimo para fazer, mas quando as pessoas pedem para fazer empréstimo no seu nome, é uma cilada bimo, né? Ainda mais quando a pessoa está com o nome sujo, né? Se ela não cuidou do nome dela, não vai cuidar do seu. Mas só para vocês verem aqui uma tabelinha que eu fiz, né? Foi um empréstimo de quase 100 mil reais deixa eu ver quantas parcelas aqui, 96 meses, né? Na época deu uma prestação de R$ 1.738. Aí, tá, fiz o empréstimo, peguei o dinheiro, passei o dinheiro para ele.
Aí ele foi e transferiu para mim as 2 primeiras parcelas. Ele falou, ó, já vou te adiantar aqui essas 2 primeiras parcelas. E quando eu tinha feito o CDC, eu nem vi que a primeira parcela ia cobrar daqui 3 ou 4 meses só, né? No terceiro mês, alguma coisa assim. Com o dinheiro, para esse dinheiro não ficar parado, o que, que eu fiz? Eu liguei no banco, foi pelo Banco do Brasil, liguei no banco e falei assim, Banco do Brasil, eu tô com R$ 3.500 aqui que meu irmão já adiantou para mim. Quantas parcelas dá para eu quitar com R$ 3.500? O banco, o equivalente a 2 parcelas, né? O banco falou assim, ó, dá para quitar 6 parcelas, tá? Então, esse verdinho aqui é as parcelas que já está pago. Esses últimos aqui, tá? É o que antecipou de parcela, só para vocês terem uma noção. Então, com dinheiro de 2, eu paguei 6. De 96 caiu para 90, tá? Então, como é que eu faço isso? Né? Pode ser por empréstimo rural, financiamento de carro, moto, veículo, tá? O que o banco vai fazer é trazer essa parcela que você pagaria, o valor do capital e juro, lá daqui 2 anos, 3 anos, ele vai trazer no valor de hoje e você vai pagar a parcela sem o juro embutido, tá? E aí tem muita gente que, como tem o carnê, né? Tem lá o carnezinho, o que, que a pessoa faz? Ela pega com medo do amanhã, com medo do que vai acontecer, ela vai lá e paga as 5 primeiras parcelas. Não que ela está necessariamente errada, mas ela meio que jogou dinheiro fora, né? Ela poderia pagar talvez 1 ou 2, né, para trabalhar com buffer, com lastro financeiro, e antecipar 2 ou 3 lá do final, tá? Mas isso só para vocês terem uma noção. Então, o payback, né, como eu falei que ele é um método mais chucro, né, ele tem alguns problemas, né? A distribuição do fluxo de caixa dentro do período de recuperação nem sempre tem o desconto adequado do fluxo de caixa, né? Ou seja, o payback simples muitas vezes é um dinheiro que não é um dinheiro real, né? Porque a inflação, a taxa de juro comeu parte daquele dinheiro. O payback não considera fluxo de caixa depois que ele é atingido, né? Então, o payback vai te dizer que o investimento vai te retornar em 2 anos, em 3 anos, mas ele não vai dizer por quanto tempo esse investimento vai continuar te retornando, tá? O payback, muitas vezes, eles têm padrões arbitrários de se comparar, né? Então, para eu comparar laranja com uma outra coisa, ela tem que estar categorizada, né? Então, eu posso comparar laranja com outra fruta, né? Não posso comparar laranja com pneu de carro, porque não tem a mínima comparação, são padrões diferentes de comparação, tá? Então, o payback, ele nem sempre tem padrões ideais de comparação. Quando eu comparei se eu poderia deixar o dinheiro no banco ou investir numa placa solar na minha casa, a comparação que eu fiz foi de retorno do investimento, né? Então, eu comparei quem me daria mais dinheiro por mais tempo, tá? Foi essa conta que eu fiz. E o período de payback é frequentemente utilizado por empresas de grande porte, um pouco mais sofisticadas, quando tomam decisões de investimento pouco importantes, né? Quando elas precisam fazer uma conta rápida ali, né? Ou quando é meio que irrelevante a decisão dela, né? Tanto faz. Então, ela usa por critério de desempate, tá? Caso seja utilizado, o método do payback poderá calcular o desconto devido do dinheiro no tempo. Para tal, né, deve ser estabelecida a taxa de desconto a ser adotada, que é aquele modelo que eu falei, que é o payback descontado, que utiliza os fluxos de caixa do VPL, não o valor nominal, o valor que de fato entra, tá? Um outro indicador é a taxa interna de retorno, tá? É chamada TIR, ou em inglês, Internal Rate of Return, ou IRR, tá? É a mesma coisa, o nome, só muda português e inglês. Ela busca um número em percentual, tá? Pode ver que os outros valores, o VPL é em valor, o payback é em meses ou anos, tá? E a TIR é em percentual. E ela vai sintetizar o mérito de um projeto, ou seja, a relevância desse projeto. Ele não depende da taxa de juro do mercado de capital, tá? Porque você não vai, o quanto o mercado paga, você não entra na fórmula, não interfere, tá? Diretamente, né? Mas na análise do projeto ela entra como efeito de comparação, não para cálculo, tá?
E ela utiliza puramente os fluxos de caixa do período, tá? Então, a TIR, ela é um ponto que vai dizer quando o VPL do projeto vai ser nulo. Ou seja, a partir de quando o projeto vai se empatar. E depois do empate, o quanto ele vai te retornar, o quanto ele vai fazer você perder caso não empate, tá? Então, para que seja tomada uma decisão de investimento, do processo de investimento, você aceita se a TIR for superior à taxa estimada, né, a taxa de desconto, e rejeita se ela for inferior, tá? Então, vou fazer aqui algum exemplo, né? Considere um projeto com essas seguintes características aqui. Você tem um investimento de 200 mil que vai te retornar 100 mil no primeiro ano, 100 mil no segundo, 100 mil no terceiro, tá? E ele vai te calcular o fluxo de caixa, tá? Aqui tem a continha que se faz, tá? Eu já vou direto aqui para o resultado. Aqui, né, você tem, jogando essas informações, fazendo o cálculo, tá? Você tem uma taxa de retorno de 23%, tá? Ele empata, tá? Quando chega o VPL chega a 23,37% do investimento, e isso significa, né? Tem muita gente que faz o contrário. Eu vou investir 200, vou ter 300 de retorno, vou ter 33% aí de retorno. Não, você não vai ter 33, você vai ter 23, tá? Porque você tem o desconto do dinheiro ao longo do tempo, tá? Só um minuto, pessoal. Estou em aula, peraí que eu já te retorno, só um pouquinho. E um projeto independente é aquele cujo o aceite ou rejeição não depende do aceite ou rejeição de outros projetos, tá? E assim, a taxa interna de retorno, tá? Ela serve justamente para a gente comparar, tá? Qual projeto vai retornar uma taxa maior, né? Qual projeto vai ser mais rentável, tá? E, por exemplo, não necessariamente, você não pode olhar só a TIR de maneira isolada, você tem que olhar a TIR e o VPL. O VPL vai te dizer o quanto em dinheiro vai te retornar no final das contas, e a TIR vai dizer quanto em percentual aquilo vai te retornar. Então, por exemplo, eu tenho duas oportunidades de negócio aqui, tá? A primeira é a possibilidade de um ganho de R$150 quando eu aplico 100. Eu aplico 100, ganho 150, tá? Ele me dá, no final das contas, 50 de VPL e R$50 de VPL e 50% de taxa de retorno, tá? Outro projeto eu aplico R$1.000 para ter R$1.100 de retorno, tá? Vamos considerar que os dois retornos aqui são de maneira imediata. Então, no primeiro eu aplico 100, no final eu tenho 150, ele vai me dar R$50 de retorno. No segundo eu aplico 1.000, ele me retorna 1.100 e eu vou ter R$100 de retorno, tá? Percebam que eu tenho duas escolhas, tá? E se eu perguntar para vocês somente assim, se eu perguntar para vocês qual dos dois projetos é mais viável, vocês podem responder um ou dois, tá? Por quê? Do ponto de vista de taxa de retorno, a oportunidade 1, o projeto 1, é mais vantajoso, porque eu coloco R$100 e ele me devolve o meu dinheiro mais metade do meu dinheiro, né? Porém, é só R$50, tá? O segundo projeto, eu preciso de mais dinheiro, então eu preciso colocar 1.000, ele vai dar 1.100, ou seja, ele me dá R$100, porém, ele só me devolve 10% daquilo que eu apliquei, tá? Então, em tese, né, no final das contas, assim, as duas respostas estão corretas, porém, a opção 2 geralmente é a mais aceita, tá? Porque ela tem um VPL maior, tá? Apesar da taxa de retorno ser menor, mas o que vai fazer a gente, assim, ficar rico, né? É o dinheiro sobrando em caixa. Desde que eu tenha R$1.000 para investir, né? Mesmo que ele retorne um percentual menor,
o VPL dele vai ser maior do que o primeiro projeto, tá? Então, agora, qual é a outra variável? Bom, a oportunidade 2 só me permite fazer uma aplicação por mês. A oportunidade 1 me permite fazer 3 ou 4 vezes ao mês. Opa, a história já muda. Se a oportunidade 2, eu só posso fazer uma vez e me retorna 100. E na oportunidade 1, eu posso fazer 3 vezes e vai me retornar, no caso, 150, aí a oportunidade 1 passa a ser mais vantajosa, tá? Então, é mais ou menos essa conta que, às vezes, o pessoal faz na hora de mexer com a lavoura, qual tipo de lavoura plantar, quanto da área plantar, enfim, tá? Porque, né, você consegue criar gado, em tese, né, o ano inteiro, lavoura você não consegue o ano inteiro. Então, é mais ou menos um efeito simples, comparativo aqui, tá? O índice de rentabilidade é um outro indicador, né? Ele trata da relação entre valor presente e o fluxo de caixa futuro, né, após o investimento inicial. Então, ele desconta o fluxo de caixa do investimento inicial para ver quanto esses fluxos de caixa representam dentro do valor investido, tá? E aqui, pegando um exemplo, né, a gente tem 2 projetos a seguir, né? O projeto 1, eu invisto R$20, ele vai me retornar R$70 no primeiro mês e R$10 no segundo mês, tá? Projeto 2, eu invisto R$10, ele me retorna 15 e depois retorna 40, tá? Considerando uma taxa de 12%, né, de juros, o valor presente é de R$70 no projeto 1 e de R$45 no projeto 2. O índice de rentabilidade no projeto 1 é 3,5, no projeto 2 é 4,5, tá? Se eu fizer o valor presente líquido desses investimentos, tá? O projeto 1 cai para 50 e o projeto 2 cai para 35, tá? Então, se a gente for analisar os 2 projetos como independentes, né, ou seja, um não depende do outro, a gente pode considerar que os 2 são aceitos, porque os 2 têm uma rentabilidade acima de 1. O projeto 1 está dizendo que vai te retornar 3,5 vezes que você investiu, e o projeto 2 vai te dar um retorno de 4,5 vezes o que você investiu, tá? Aí, se você observar ele como mutuamente excludente, ou seja, você só pode aceitar um deles, né? Você vai acabar optando pelo projeto 1, tá? Porque ele tem o melhor VPL, porque no final das contas, apesar do segundo dar um retorno de 4,5 vezes que investiu, no final das contas, o VPL, né, o valor presente líquido já descontado, é maior no primeiro do que no segundo. Então, às vezes, quando os bancos financiam por linhas de crédito que são limitadas, né, você tem, às vezes, o banco tem 10, 15 projetos ali para analisar. Ele sabe que não vai conseguir contemplar os 15, então ele vai escolher, dentre os 10, aquele que apresenta o menor risco, né? O que o banco busca? A maior taxa de retorno, o maior VPL. Mas nem sempre isso é possível. No final das contas, o que ele quer? O maior VPL, tá? Havendo critério de desempate, o VPL sempre é utilizado para desempate, tá? A margem de lucro, ela é um pouquinho diferente, ela é a capacidade de uma empresa produzir um bem ou serviço, né, a um custo um pouco mais baixo, um pouco mais alto. A margem de lucro não é uma medida direta de rentabilidade, né, porque baseia na receita operacional e não no investimento, né. Então, a margem de lucro é um indicador de como está a saúde financeira da empresa, né. Se ela está dependendo de investimento interno ou se as receitas delas estão sendo suficientes para tocar o negócio, tá? Você tem 2 formas, margem líquida e margem bruta. A margem líquida vai pegar o lucro líquido e dividir pela receita. Então, eu tive R$1.000 de venda, né, que no final das contas me gerou R$100 de lucro. Isso significa que eu tenho uma margem de lucro líquida de 10%. A margem bruta, eu vou pegar os lucros antes do imposto, né, ou seja, as receitas menos os custos e menos as despesas, tá?
e vou dividir aqui pela receita operacional. Tá? A margem de lucro e o EBITDA são muito parecidos. Tá? O que é o EBITDA? O EBITDA também é um termo do inglês, tá? Que significa Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. O que significa isso? Tá? Resultado da empresa envolvendo apenas as receitas e despesas operacionais, ou seja, dentro da estrutura contábil você tem a parte de receita, diminui os custos, aí vem a despesa da empresa operacional, aí vem o resultado, aí vem a despesa menos impostos, a dedução de impostos, taxas, tributos e tal, imposto de renda, e aí o lucro líquido, tá? Então, o EBITDA, ele quer saber o resultado da empresa sem considerar os impostos. Por quê? Tá? Isso aqui, quem mexe com ações, é muito importante, porque o dinheiro você pode investir no Brasil, na Bolívia, na Venezuela, nos Estados Unidos, na onde você quiser. Tá? Então, o investidor, ele quer ver o EBITDA, ele quer ver o quanto aquela empresa consegue gerar de receita e o quanto o governo atrapalha cobrando ela impostos. Tá? Em outras palavras, é isso. O EBITDA é o quanto é resultado da empresa antes do governo ir lá e tributar ela imposto. Por que os investidores querem saber disso? Vocês não viram que a Ford fechou as fábricas aqui no Brasil? Entre outras coisas, ela tinha um EBITDA muito alto, tá? E os impostos acabavam comendo o preço do veículo, tá? Para vocês terem uma noção, tá? O mesmo Ford Ka, que era fabricado aqui no Brasil e vendido por 50 mil reais, tá? Ou vamos converter isso em dólar, tá? Uma conta redonda, 10 mil dólares, tá? Desses 10 mil dólares, 6 mil dólares era EBITDA, 4 mil dólares era impostos, tá? Esse mesmo carro produzido na Argentina, produzido em qualquer outro país, né? Custa os 6 mil dólares, ou 5 mil, né? Enfim, porém, você tem 2 ou 3 ou 1.000 dólares de impostos. A diferença é muito, muito, muito grande. Uma Hilux, ela tem fabricação aqui no Brasil, mas você consegue comprar uma Hilux na Bolívia, a mesma Hilux que você compra por 240 mil reais aqui, na Bolívia, em reais, né, convertendo aí em dólar, você vai pagar aí aproximadamente 150, 140 mil reais. É 100 mil reais a menos que você paga, porque lá não tem bitributação, né? E o problema é que se você tentar entrar com esse carro aqui no Brasil, você vai ser tributado em 150% de imposto. Tá? E aí não compensa comprar o carro lá fora. Tá? Então, o EBITDA, ele é um outro indicador, tá? Para saber como é que está a empresa, se ela está tendo boas receitas, se o custo dela está mais baixo possível, se a despesa dela está mais baixa possível, entre outras coisas, tá? Então, você calcula a margem do EBITDA, né? Que é as receitas operacionais menos as despesas operacionais, dividido pela receita operacional, tá? Quanto mais alto a margem do EBITDA, melhor, tá? Aqui tem, né, um gráfico só para mostrar para vocês, né, de uma determinada empresa, né? Então, percebam que essa empresa conseguiu subir, né, a margem de EBITDA dela de 16% até quase 29%, possivelmente reduzindo o custo, possivelmente diminuindo despesa, né, entre outros gastos. Tá? Quase chegando aqui no final, né, a gente tem o EVA, tá? O EVA também é uma terminologia americana que significa Economic Value Added, tá? Que representa a parcela do lucro deduzindo o custo de oportunidade do negócio. Tá? Numa representação simples também, tá? Você tem o seu lucro, tá? Que você teria fazendo um investimento aleatório, né? O custo de oportunidade é o menor investimento que você faria com esse dinheiro te retornaria, e esse quadrinho azul é o que foi agregado, tá? Então, eu posso ter 100 reais para fazer um investimento, tá? 80 reais eu sei que qualquer banco, qualquer lugar me retornaria, porém, eu quero investir num negócio de muda de pitaia
É porque eu acho que eu não vou ter 80, eu vou ter 130, 120, 140 de retorno. Então, o EVA é justamente essa diferença de acima dos 80, né, que é o que agregou de retorno para o investimento. Né? Então, se eu tenho R$100, o custo de oportunidade é 80, o que vier acima de 80, que tem que vir, né, em tese, para eu fazer o investimento, né, então tem que vir pelo menos aí 21, 22, 23, é o que a gente chama de EVA. Tá? Um outro exemplo, tá? Um grupo de agricultores decide abrir um pequeno negócio de compra e venda de animais e precisa de 100 mil de investimento para começar o negócio. Depois de um ano, eles tiveram o seguinte resultado. Eles investiram 100 mil, né? 250 mil foi o que teve de faturamento, a empresa teve 225 mil de despesa operacional, tá? Ela teve um lucro operacional de 25 mil, né, que é o faturamento menos a despesa. Ela teve aí 10 mil reais de impostos e ela teve aí o NOPAT de 15 mil, tá? Que é essa diferença dos 25, tá? 25 mil menos 10 mil dos impostos é o que ela teve aqui, tá? Como os investidores podem comprar ações e títulos e receber 12% no mercado, né? Então, eles esperam ganhar, no mínimo, 12% do investimento do negócio, né? Ou seja, 12% o mercado já me dá, é a base. Então, o meu negócio tem que dar acima disso, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu botei 100 mil e ele está me dando 15 mil no final das contas. Então, nesse caso aqui, se eu botar no banco, eu teria 12 no final das contas. Aqui eu estou colocando e estou tendo 15. Então, nesse caso, vale a pena o investimento, tá? O custo de capital de um negócio, que é o que a gente chama, né, ou o custo de oportunidade, é o quanto os investidores podem investir e quanto eles vão ter garantido isso por aquele investimento. Então, por exemplo, a poupança, ela paga aí 5%, 6% ao ano, né? Então, se eu tenho a opção de deixar o dinheiro na poupança, né, e eu estou indicado a fazer isso, só compensa tirar o dinheiro da poupança e investir em alguma outra coisa se for me pagar acima de 6%, que é o custo de oportunidade, é o custo de capital, tá? Só que, né, eu posso investir nas ações, só que eu investir em ações é um risco, tanto de ganhar mais dinheiro quanto de perder mais dinheiro, né? Então, existe um negócio também na administração financeira que funciona assim. Vamos supor que a pontinha desse cabo aqui, deixa eu ver como está saindo na câmera aqui, a pontinha desse cabo aqui é o meu investimento, tá? Isso aqui vai formar um pêndulo, tá? Quanto maior o risco, tá? Quanto mais longo for o cabo, tá? Maior o risco do negócio, maior vai ser a chance de dar certo ou dar errado, tá? Então, quanto maior o risco, mais eu posso ganhar dinheiro ou mais eu posso perder dinheiro. Na poupança, que o risco é baixíssimo, tá? Eu tenho um toquinho aqui de cabo, porque eu ganho quase nada, mas também o risco de eu perder é quase nada, tá? Então, negócio, investimento é mais ou menos assim, tá? E o EVA, né, ele vai ser, né, fazendo a conta aqui dele, né? Se eu tenho 12%, que já é o que o investidor tem aplicando o dinheiro no banco, e esse negócio vai me retornar 15, tá? O EVA dele é os 3 mil, porque é isso que vai agregar, tá? Então, se eu pegar nessa figura aqui, né, o custo de oportunidade é aqueles 12% lá que o banco já me paga, tá? O negócio vai me dar 15 mil, tá? Que é isso aqui, e para que eu calcule o EVA corretamente, é justamente essa diferença, esses 3 mil aqui, tá? Que é o que foi agregado se eu optar por esse negócio, tá? Então, o grupo ganhou 3 mil reais, mais do que as expectativas, né, de aplicar no banco, por isso o EVA é positivo, tá? Eu sei que está um pouco técnico essa aula, eu sei que está muita terminologia, assim, né, talvez até um pouco rápido. Eu optei por a gente não ficar perdendo muito tempo aqui com cálculo, entre outras coisas,
Porque para vocês o importante é conhecer a teoria, saber onde que o banco vai aplicar, onde é que o banco vai pegar esses conceitos e vai olhar para o projeto de vocês, tá? Então, o banco vai, em cima daquelas informações que vocês vão colocar naquele formulário que eu mostrei na aula passada, o banco vai fazer análise. Então, ele vai ver se as suas receitas não estão superestimadas ou subestimadas, né? Superestimadas é muito acima do previsto, subestimados é muito abaixo do previsto, tá? Entre outras coisas, tá? Então, dessa maneira, né, o banco vai observar, o banco, né, ou o investidor, no caso, vai observar tudo que foi feito, né, ou planejado por vocês e vai ver se tem coerência ou não. Sendo coerente, sendo viável, sendo retornável, ele vai fazer a concessão ali do dinheiro, tá? É isso, então, que eu tinha que passar para vocês, tá? Lembrando que dia 10 termina a atividade 2, que é o questionário, tá? São 2 tentativas e prevalece a maior nota das 2 tentativas, então teve gente que só fez uma, tirou nota 80, então se fizer a segunda e for pior, vai manter a nota da primeira, tá? Né, se só fez uma, eu recomendo fazer a segunda, porque no mínimo aquela nota lá já está garantida, e é isso, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Mais da noitinha eu divulgo, eu publico a nossa aula, tá? E tinha mais um recado. Tá. Na terça-feira é a nossa próxima aula que a gente vai falar sobre marketing e comercialização, tá? Sobre a nossa prova, eu vou comentar um pouquinho mais na semana que vem, tá? Eu vou fazer igual aquele dia, né? Eu vou fazer 2 dias de prova, um na quarta-feira e um na quinta. Provavelmente na quarta vai ser... Na quarta-feira, provavelmente vai ser à noite, tá? E na quinta-feira, provavelmente vai ser à tarde. Mas isso aí a gente combina na terça-feira certinho, tá? Você vai escolher uma das 2 datas para fazer e, terminando a prova, tá liberado, tá? Acho que é isso, então. Né? Desejar aí uma boa semana para vocês, né? Um bom começo de final de semana, né? E depois eu devo compartilhar com vocês no grupo uma notícia também, já para introduzir o tema da nossa próxima aula, tá? Sobre marketing e comercialização. Então, um abração e até a próxima terça-feira na nossa última aula, tá? A Raquel perguntou aqui o tempo de prova, né? O tempo de prova, Raquel, vai ser de mais ou menos aí 1h30, 2 horas, tá? Mas bem parecido com aquela que foi da vez passada, 1h30, 2 horas, tá? Terminou, tá liberado. São 10 questões, é tempo suficiente para fazer, tá? Então, um abração e até a nossa próxima aula de